Eu me chamo Adair e o objetivo deste vídeo é divulgar as pesquisas desenvolvidas no grupo Histórias de Formação de Professores que Ensinam Matemática, o IFOPEM. Esse grupo é vinculado ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade de São Francisco, do qual eu sou docente na linha de pesquisa Educação, Sociedade e Processos Formativos. Esse grupo foi criado em 2010, portanto, estamos agora em 2020, comemorando 10 anos de sua existência. Então, esse é um vídeo de comemoração aos 10 anos do grupo. É um grupo certificado pelo Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq e eu sou a líder dele. Ele é composto de pós-graduandos, de mestrado e doutorado, sob minha orientação, bem como por pesquisadores externos que fizeram mestrado ou doutorado na universidade. Quando o grupo foi criado, todos os pós-graduandos eram da linha de pesquisa Matemática, Cultura e Práticas Pedagógicas. Daí o nome do grupo. Mas essa linha ela foi extinta na reformulação do programa em 2015 e a partir de então o grupo deixa de ter apenas educadores matemáticos. Mas mesmo com essa nova configuração, todos os orientandos que não são educadores matemáticos têm suas pesquisas centradas na formação de professores ou na metodologia de abordagem autobiográfica. Nosso foco centra-se nas pesquisas com narrativas. Essa metodologia pressupõe, então, o uso de narrativas nas suas múltiplas formas de escrever ou falar de si. Por exemplo, autobiografia, memorial de formação, narrativas pedagógicas, narrativas de vida e de formação, dentre outras. Envolve também a pesquisa narrativa e a pesquisa-formação. Na apresentação dos componentes do grupo, essa multiplicidade de possibilidades será apresentada. O grupo tem uma dinâmica de trabalho que consiste pelo menos em duas frentes: estudos teóricos e metodológicos sobre a temática e a discussão dos trabalhos em desenvolvimento. A cada semestre, o grupo elege a temática de estudo que irá contribuir para as pesquisas em andamento e coletivamente selecionamos os textos ou livros a ser lidos. A segunda frente consiste na discussão das pesquisas em desenvolvimento. Os pós-graduandos que estão em fase de exame de qualificação apresentam seus trabalhos no grupo e estes são debatidos, contribuindo para o avanço teórico e metodológico. Outra forma colaborativa de trabalho no grupo é quando nós temos submissão de trabalhos para eventos. E isso ocorre principalmente no Congresso Internacional de Pesquisa Autobiográfica, o CIPA, do qual quase todos do grupo participam. Então, nesse momento de submissão do trabalho, os textos são discutidos no coletivo do grupo, no sentido de que a gente consiga um refinamento das questões teóricas e metodológicas da temática. É importante dizer que no grupo já foram defendidas 6 dissertações de mestrado e 11 teses de doutorado. É importante destacar também que um elemento central aos nossos trabalhos é o papel da linguagem e da constituição do sujeito. Assim, além dos autores no campo dos estudos autobiográficos, também nos aproximamos do referencial teórico bakhtiniano e vygotskiniano. Nesse sentido, a contribuição da professora Adriana Molina, que é participante do grupo desde o seu início, tem sido fundamental em diferentes momentos de estudos do grupo, quando necessitamos avançar em alguns conceitos dessas teorias. Dessa forma, iniciamos os depoimentos dos participantes do grupo pela professora Adriana. Meu nome é Adriana Molina, sou professora do curso de licenciatura em matemática da UFJ, uma universidade recentemente criada. Trabalho com as disciplinas ligadas ao ensino de matemática, também no Profimate da UFG, Universidade Federal de Goiás, e no programa de pós-graduação para Educação e Ciências em Matemática, do campus Jataí do IFG, Instituto Federal de Goiás.
Fiz graduação e mestrado na Universidade de São Francisco. A Dair foi minha orientadora de mestrado. Foi quando me aproximei do grupo, ainda quando ele era ligado à linha de pesquisa matemática, cultura e práticas pedagógicas. Depois me afastei por conta do doutorado, e também por ter me mudado de estado. Mas apesar disso tudo, em 2014, sempre mantive contato com o grupo, e em 2014 eu retornei ao grupo. Participei de uma disciplina que discutia narrativas e as questões ligadas ao tempo, e a partir daí tornei participante virtual do grupo, online. Tento me aprofundar nas questões acerca da narrativa mesma, e ao mesmo tempo contribuir com as questões ligadas na perspectiva bakhtiniana. No momento estou escrevendo meu projeto de pós-doutorado e tentando afastamento na instituição na qual sou docente. Me chamo Mércia, sou professora do Centro de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, atuo nas disciplinas de ensino de matemática na pedagogia e estágios supervisionados na licenciatura em matemática e estou vinculada ao programa de pós-graduação em ensino de ciências naturais e matemática. Atualmente estou participando do IFOPEM por ocasião da realização do estágio pós-doutoral na Universidade de São Francisco, sob a supervisão da professora Dair. Minhas pesquisas têm como foco a produção de significado e as aprendizagens a partir de leitura escrita nas disciplinas de ensino de matemática da pedagogia. Nessas disciplinas nós costumamos trabalhar com esses futuros professores que ensinaram matemática com diversos gêneros discursivos. Os pressupostos teóricos dessa pesquisa são os elementos da perspectiva histórico-cultural aliados de Bakhtin. Esses elementos nos proporcionam um olhar para o desenvolvimento humano por meio dos conceitos de mediação, de aprendizagem, de produção de significados e especialmente o papel da mediação assumido pela linguagem. O estágio pós-doutoral tem previsão para finalizar em meados de 2020, mas a nossa ideia é continuar com essa parceria, desenvolvendo estudos e pesquisas. Meu nome é Iris, eu sou professora de matemática, doutoranda do programa, ingressei no IFOPEM em 2015, quando eu comecei a me aproximar e me apropriar da pesquisa na modalidade narrativa. E desde então, pautada aí nos estudos de Klandin e Koenig, eu venho compreendendo a pesquisa narrativa como uma modalidade de investigação que vai além de utilizar as narrativas, sejam elas memoriais, narrativas pedagógicas, entrevistas narrativas e biografias. Então, para mim, a pesquisa narrativa, além de utilizar esses tipos de narrativas como dispositivo de produção de dados, ela vai englobar um processo que, ao interpretar, compreender e representar a experiência, e daí a experiência do pesquisador também é central. O pesquisador ele faz parte ali do ambiente, do campo de pesquisa, vai conduzir para um pensar narrativamente. Então, para mim, a pesquisa narrativa tem como foco central esse pensar narrativamente. E esse pensar narrativamente só acontece, ele só é possível porque o pesquisador narrativo deve encontrar uma maneira de selecionar e agrupar os textos que a gente produz lá em campo, que são chamados de textos de campo, em um único texto, que é o texto de pesquisa. Então, é a forma como o pesquisador seleciona e agrupa esses textos, transformando eles em um texto de pesquisa que vai conduzir a esse pensar narrativamente. E esse processo, ele segue a noção do espaço tridimensional da pesquisa narrativa, que é composto por 3 dimensões centrais. A primeira dimensão é a dimensão da temporalidade ou continuidade, As experiências passadas constituem as nossas experiências presentes, que por sua vez criam projeções futuras. A segunda dimensão a gente chama de interação. Nessa dimensão aí a gente tem a questão da introspectiva e extrospectividade.
Nesse caso aí nós temos as interações, né? As nossas experiências, elas interagem entre si e essas interações conosco, com as nossas experiências e com o outro, elas podem mudar, inclusive, a essência de tais interações. E, por último, a dimensão que a gente chama de lugar, né? Todas as experiências, elas estão situadas em um dado lugar. Bom, a minha tese de doutorado, ela focaliza a escrita de si por meio da tessitura de narrativas produzidas a partir da relação com o outro, por meio dela como prática de autoformação. Para defender tal tese, eu assumi uma parceria com uma professora dos anos iniciais do ensino fundamental que atuava em uma turma de terceiro ano. A turma era composta por 28 alunos, né? Eles tinham idades entre 8 e 9 anos. E a nossa parceria, ela aconteceu em virtude da nossa participação em grupos de natureza colaborativa. A nossa parceria, ela foi caracterizada por estudos teóricos, planejamento e replanejamento de tarefas que visavam o desenvolvimento do pensamento espacial, análise dos registros que eram produzidos pelos alunos, análise das videogravações que eu produzia durante as aulas, escrita de artigos científicos, oficinas em eventos da área de educação matemática, que visavam aí, né, o ensino de geometria nos anos iniciais do ensino fundamental. Eu atuei em parceria com a professora dentro de sala de aula no primeiro semestre de 2017, e aí a minha atuação era desde o planejamento, replanejamento, até o desenvolvimento das tarefas ali dentro da sala de aula com os alunos. Eu atuava ali de 2 a 3 vezes por semana, dependendo da proposta que nós iríamos desenvolver. E dentro desse contexto de pesquisa, então, eu busco responder a seguinte questão de investigação, né? Quais os indícios de aprendizagem e desenvolvimento profissional que emergem desse movimento, então, de estudar, aprender e ensinar estabelecido entre eu e a professora, para planejar, replanejar, desenvolver e analisar tarefas voltadas à formação do pensamento espacial desses alunos. E eu tenho 2 objetivos centrais, que seria analisar esse processo de autoformação, o meu processo de autoformação, quando eu estabeleço uma parceria com uma professora dos anos iniciais e junta nós pensamos, estudamos e depois eu elaboro narrativas sobre esse movimento experienciado. E o próximo objetivo seria identificar as ações que vão caracterizar esse movimento de parceria entre professora e pesquisadora. Olá, meu nome é Kátia Gabriela, eu sou professora dos anos iniciais, participo do IFOPEM desde 2017, quando eu ingressei no doutorado, e eu chego no grupo com a ideia de realizar pesquisa na minha sala de aula. Na época eu tinha o primeiro ano do ensino fundamental e tinha interesse em estudar sobre o desenvolvimento do pensamento algébrico dos meus alunos. Portanto, eu buscava a pesquisa na própria prática. Hoje eu utilizo o termo pesquisa na e da própria prática, porque eu entendo que a minha investigação ela acontece no movimento da minha aula, mas ela também acontece no movimento de pensar sobre a minha aula, no movimento de reflexão sobre a minha aula. O aprofundamento teórico possibilitado pelo grupo, ele me aproxima da pesquisa narrativa. Então, por meio das leituras, das discussões, eu vou entendendo que o foco da pesquisa narrativa é a experiência, é a vida e como ela é vivida. A pesquisa narrativa, ela vai se tornando um caminho para que eu pudesse entender a minha experiência, entender sobre a minha experiência. Então eu vou me tornando parte da experiência estudada. E é por isso que a experiência narrativa do pesquisador é sempre dual. Ao mesmo passo que ele investiga a experiência, ele também faz parte dela.
A análise narrativa, ela me possibilita entrar em contato, me aproximar dos processos de desenvolvimento do pensamento algébrico dos meus alunos, mas ela também me possibilita uma aproximação com os meus próprios processos formativos, os meus processos de autoformação. Então, à medida em que a experiência ela vai acontecendo, eu vou modificando o meu foco de pesquisa. E é por isso que na pesquisa narrativa, o pesquisador ele não parte de um arcabouço teórico, não, ele vai sendo construído no processo. E eu acho interessante compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência com o texto da pesquisa narrativa, né? Então, o texto da pesquisa narrativa que pressupõe o registro da experiência, o registro escrito do vivido. E ao mesmo passo que é um registro ele também é a experiência, né? Então, se eu estou falando sobre aquilo que eu vivi, se eu estou falando sobre a minha experiência, eu tenho que me atentar aos detalhes, às minúcias, ao sentimento envolvido, à poética, ao estilo próprio daquele que narra. No meu caso, em particular, eu utilizo a metáfora do bordado. Então, do início ao fim do meu texto, eu trago a metáfora do meu bordado, buscando envolver o leitor nas linhas, entrelinhas, nos pontos, nas cores, nas linhas, na agulha e nas formas do meu bordado. Então, aquele que narra, ele tem o seu estilo próprio de dar vida à sua experiência, de dar vida ao seu texto. E por isso que o texto da pesquisa narrativa, ele não segue um padrão mais tradicional da escrita acadêmica. Não, é o narrador com seu estilo próprio que vai dar vida a esse texto, a essa produção. De modo muito particular, eu não consigo pensar em outra forma de aprender e escrever sobre a minha experiência, senão pela pesquisa narrativa. Ou seja, eu não vejo outra forma de aprender e entender como é ser uma professora e como é que se busca esse desenvolvimento do pensamento algébrico dos alunos, se não pela pesquisa narrativa. Para finalizar, é importante dizer que, com o resultado da minha pesquisa, eu não busco traçar um modelo a ser seguido, não. A minha experiência ela é narrada como uma possibilidade, como um caminho que pode fornecer, novas discussões. Meu nome é Selma, trabalho atualmente na função de coordenadora pedagógica em uma escola pública da rede municipal de Jundiaí. Essa escola atende crianças da faixa etária de 3 até 6 anos. Faço parte do IFOPEM já há algum tempo. Em 2014 e 2015, eu participei do grupo durante o mestrado e retornei em 2019 com o início do doutorado. A minha pesquisa do mestrado teve como foco investigativo o processo de elaboração conceitual do tempo por crianças da educação infantil, nesse caso da faixa etária de 4 e 6 anos. Trabalhei com as narrativas infantis e foi um processo muito relevante, um processo também de muito estudo, pesquisa e dedicação. Isso porque, quando se trata de narrativas, em especial narrativas das crianças pequenas, o pesquisador precisa ter uma escuta atenta, precisa de um bom planejamento e disposição para a mudança desse planejamento. Porque a partir do momento que você começa a ouvir verdadeiramente as crianças e dar atenção para o que elas estão trazendo, se faz necessário que suas falas sejam incorporadas na pesquisa. Nesse tempo vivido, aprendi muito sobre a potencialidade das crianças e das narrativas, o quanto a palavra é fundamental no processo de elaboração conceitual, o quanto as narrativas têm fundamento para o trabalho pedagógico com as crianças pequenas.
Nós precisamos olhar para as narrativas infantis valorizando-as e entendendo que nessas narrativas as crianças trazem o que elas pensam sobre o tema abordado, as relações feitas com as vivências em seus contextos de vida, como estão processando o conhecimento que está sendo trabalhado pedagogicamente. Tudo isso traz uma aprendizagem significativa para as crianças e também para o pesquisador. Nesse caminhar todo, o Grupo IFOPEM me ajudou muito em dois aspectos. Um deles foi o estudo da teoria que ajudou a embasar a análise dos dados produzidos. E o estudo no grupo, ele é muito mais enriquecedor e potente do que o estudo individual. Outro aspecto foi a leitura crítica que o grupo realizou, o que possibilitou uma escrita mais ampla e rica do texto final. Agora, no doutorado, recebi o desafio de fazer uma pesquisa narrativa da própria prática. Isso começou porque eu sempre contava histórias do meu trabalho para a minha orientadora, a professora Adair. E ouvindo as minhas histórias, ela me propôs a realização de uma pesquisa da própria prática. Eu topei o desafio. E eu topei porque eu gosto muito do trabalho que realizo e gosto muito mais de falar sobre ele. Então, no decorrer do ano de 2019, eu escrevi várias narrativas do meu cotidiano e da minha vivência na escola onde trabalho, das minhas vivências, no caso, com a diretora da escola, com os professores, com as crianças, com as famílias, com a equipe de apoio e também com as diferentes demandas de trabalho. Não foi um processo fácil, eu confesso. Enfrentei muitos desafios no decorrer do ano passado, de 2019. Um deles foi a dificuldade de encontrar tempo para o registro das narrativas, porque trabalhando o dia todo e estudando, teve dias de muito cansaço, mas muito cansaço mesmo, que eu não conseguia escrever. Outra questão também é que quando você faz uma pesquisa da própria prática, é uma pesquisa muito cheia de vida. Ela mexe muito com a sua posição de pesquisadora, ela mexe muito com a sua posição de coordenadora pedagógica e também de profissional da educação. No decorrer desse tempo, o estudo realizado no grupo foi clareando os meus caminhos de como tocar uma pesquisa da própria prática e também me orientou de como dar início à escrita do meu texto, que em breve estará no grupo para mais uma leitura crítica. Meu nome é Ellen, sou professora da Educação Infantil do município de Itapira e do ensino médio da ETEC da mesma cidade. Participo do Grupo IFOPEM na Universidade de São Francisco desde 2018, quando ingressei no mestrado. Minha pesquisa teve como foco as narrativas das crianças do ensino fundamental do primeiro ano. Elas tinham entre 6 e 7 anos de idade. A pesquisa com as narrativas de crianças foi extremamente importante para o meu crescimento como pessoa, professora e pesquisadora. Inicialmente eu estava focada em um único aspecto, que era o tema do preconceito racial, visto que fez parte da minha vida no primeiro ano do ensino fundamental e me marcou profundamente. Porém, com as leituras realizadas no grupo e as orientações da minha orientadora Adair, a entrada em campo, acabei sendo surpreendida com as narrativas das crianças e me abri para a escuta do que as crianças tinham a dizer, tendo uma escuta atenta e cuidadosa sobre as suas narrativas. Se tratando das narrativas das crianças, eu pude notar que a atenção e o laço afetivo com elas é muito importante, para que elas narrassem as suas histórias e o modo como elas se percebem nas situações vividas. Como pesquisadora, após ir a campo, cresci muito, porque entendi que a construção em sala de aula se faz de forma conjunta e com uma escuta atenta à criança, sendo assim possível construir um trabalho que atenda um pouco mais as crianças e os desafios diários que elas apresentam. A aprendizagem, assim, se mostra mais significativa para todos, crianças e professor. O Grupo IFOPEM me ajudou muito quando eu já havia colhido os dados da minha pesquisa, sendo que algumas leituras no grupo foram especialmente feitas para me ajudar a entender melhor os dados e o que fazer na próxima etapa. O grupo foi gentil e solidário comigo.
lendo meu trabalho de forma cuidadosa antes da qualificação. E isso significou muito para mim, contribuindo para o melhoramento do trabalho e dando mais segurança para a qualificação. O tempo todo eu tive orientação por parte da Adair, que caminhou comigo na construção do trabalho e nos desafios que surgiam. Trabalhar com narrativas de crianças me deu um novo olhar para com os meus alunos, mudou a minha metodologia de trabalho e a minha atitude como professora em sala de aula. Meu nome é Cleane, sou diretora efetiva da escola da Rede Municipal de Jundiaí, São Paulo. Estou no grupo desde a sua criação. Participar do grupo IFOPEM na Universidade de São Francisco, coordenado pela professora Adair, tem sido um privilégio para mim. Vale destacar que um dos pontos fortes do nosso grupo, como já bem dito aos participantes, é a leitura crítica de nossos trabalhos pelos mestrandos e doutorandos. Ou seja, contar com a possibilidade de um leitor para o texto possibilita ampliar nosso excedente de visão, como tão bem pontua Bakhtin. Ou seja, o seu olhar amplia o meu. Durante a escrita da minha tese, percebi que o movimento constituído no grupo IFOPEM, que reside na discussão, leitura de livros, textos e produção acadêmica, foi possível, a partir das adequações específicas, constituir um grupo de discussão para o desenvolvimento do meu trabalho, que contou com a participação de professores e coordenadores que atuam com a primeira infância, sujeitos da minha pesquisa. Desta forma, constituir um grupo de discussão para pensar coletivamente a formação de professores torna-se essencial, pois conforme os encontros foram acontecendo, se cria um grau de confiabilidade no grupo, o sentimento de pertencimento e as relações hierárquicas entre pesquisador e pesquisado se diluem e tornam um outro sentido para o sujeito que participa. Desenvolvi uma pesquisa-formação com base nos estudos de Jossot, que tem como premissa principal o desejo da autoformação. E o rompimento, claro, com a formação utilitária, pragmática, em que comumente os envolvidos muitas vezes não têm a voz e a escuta. E que na pesquisa-formação, esses dois aspectos são centrais. Ou seja, o movimento se dá a partir das necessidades e interesses do grupo. Ressalto também que no meu trabalho utilizei as fotografias do tempo de escola dos participantes como recurso metodológico para a construção da memória, e que isso nos possibilitou um processo bastante reflexivo, em especial do que foi a escola na qual estudamos. E aí evidenciou-se por meio dessas fotos as culturas escolares presentes e ausentes, e nos permitiram uma ressignificação do trabalho docente. Ainda em relação à pesquisa-formação, gostaria de destacar a importância do pesquisador também se reconhecer partícipe deste processo, como aquele que aprende com os participantes, num movimento de construção coletiva, tornando-se um grande aprendizado para o pesquisador durante a realização do seu trabalho. Olá, meu nome é Jonathan, eu sou pedagogo, licenciado em matemática e sou professor do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Maranhão, na cidade de Imperatriz. Desde 2013 eu faço parte do grupo IFOPEM. Nesse mesmo ano, 2013, foi o ano em que eu entrei no mestrado na Universidade de São Francisco, tendo como orientadora a professora Adair, por isso fazendo parte do grupo, e continuei os estudos sobre a pesquisa autobiográfica, sobre as narrativas, sobre o desenvolvimento que o pesquisador tem com esse objeto de pesquisa, com o mundo das pesquisas autobiográficas. E em 2016 eu iniciei o doutorado também com a Adair, e de lá para cá eu tenho feito parte do grupo constantemente, só ficando 6 meses distante quando eu estive realizando um doutorado sanduíche na Universidade de Barcelona. O grupo, para mim, tem sido muito importante porque tem me dado forças e condições de aprender mais, cada vez mais, sobre os estudos autobiográficos, porque é um lugar de partilha, é um lugar de experiência e da experiência, onde os membros do grupo ajudam uns aos outros na leitura das suas pesquisas, na sugestão da metodologia, na ajuda da análise. É um grupo onde as pessoas realmente estudam,
pesquisam e tentam cada vez mais fortalecer esse vínculo que o grupo foi criando, um vínculo acadêmico, um vínculo teórico e um vínculo de pessoas que se ajudam no intuito de uma aprendizagem coletiva, né? E com isso, o grupo, nesses 10 anos, vem criando uma identidade que ela inicialmente era individual e foi se juntando com outras identidades individuais e criou uma identidade do grupo, que é uma identidade coletiva, que tem muito a ver com as nossas pesquisas, com aquilo que nós estamos realizando dia a dia. Na minha pesquisa do doutorado, eu realizei uma investigação, assim como a minha colega Cleane, pesquisa formação, no meu caso com alunos que cursavam pedagogia na universidade onde eu trabalho, né? No ano em que eu ingressei na universidade como professor efetivo, foi o ano que eu iniciei, 2015, foi o ano que eu iniciei a pesquisa com os estudantes. Eles estavam no meio do curso, ou seja, já fazia 2 anos que eles cursavam pedagogia, e de lá até finalizar o curso deles, foi final de 2017, começo de 2018, eu estive acompanhando esses estudantes, né, propondo para eles uma escrita do memorial de formação deles. Era uma escrita inicialmente para eles desconhecida, onde eles não sabiam como fazer. Então, tanto eu como eles fomos aprendendo a caminhar nessa escrita, propondo situações para que eles pudessem conhecer a si, revelar para os outros quem são eles e pudessem também avançar nesse processo da autoformação, com a mediação do formador, com a mediação dos colegas e com o conhecimento de si. Tem uma proposta de escrita do memorial, onde eles pudessem desenvolver essa capacidade da conscientização, da tomada de consciência sobre esse processo de formação. Nesse processo da escrita do memorial, como eu já disse, um dos pontos principais, ou o ponto principal que impulsiona a escrita do memorial é o processo da mediação biográfica, que é um dispositivo criado pela PASEG, a partir dos estudos de Vygotsky, dos estudos de Paul Ricoeur e também ancorada em Christine Jousseau, em que a PASEG sugere três caminhos para a mediação biográfica. Ou seja, o mediador, que é o formador ou pesquisador, media o trabalho da escrita do memorial junto com os seus sujeitos da pesquisa, com as pessoas que participam da pesquisa. No meu caso, eles eram estudantes que escreveram um memorial durante 2 anos, e o memorial foi escrito em disciplinas que eu estava presente com eles, como fundamentos de matemática, fundamentos de ciência e os estágios. E esse documento ficou para eles como relatório de estágio. Mas como isso aconteceu? Pela mediação biográfica, que é um compromisso entre o mediador, ou professor pesquisador, ou formador, e os que escrevem o memorial, com um co-investimento na formação, né? O intuito sempre é fazer com que eles possam desenvolver essa escrita onde eles revelem quem são eles. Por isso que no memorial de formação, a mediação biográfica, ela é importante para, inicialmente, estimular a rememoração, as lembranças sobre fatos, acontecimentos na escola, na vida pessoal, nas relações que eles estabeleceram quando eram crianças, quando eram adolescentes, quando eram jovens, e poder pensar que esses fatos, o que esses fatos fizeram na vida deles. E tentar também compartilhar esses fatos com outras pessoas, que são os colegas da turma, né? Que é o processo da maiêutica, onde você é mobilizado a socializar esses fatos. E quando você socializa isso, você vai dando importância a alguns e deixando de lado outros que na avaliação do narrador não é tão importante. E ele começa a fazer essa escrita do memorial, né, impactado pela sua rememoração, mas também impactado pelas rememorações dos colegas que compartilham as suas lembranças, as suas experiências, as suas marcas. E o último momento da mediação biográfica
é o processo da hermenêutica, onde o mediador estimula os participantes, ele também como participante da escrita memorial, a interpretar a sua própria história, dando um outro sentido para ela. É o momento de perguntar-se, e agora, o que faço eu com isso tudo que fizeram comigo? Essa história que eu fui contando, que é a minha história, ela serve para qual tomada de atitude a partir de agora? Então, o memorial de formação foi um dispositivo para os estudantes poderem avançar na formação, tomando conhecimento do seu processo de formação. Trata-se, nesse processo da mediação, na realização desse grupo, um grupo que é reflexivo, porque ele reconhece o seu engajamento, onde os participantes eles estão ali imbricados nesse processo, né? E eles têm as suas narrativas como o carro-chefe para a imersão da experiência, para a tomada de conhecimento, para a tomada de consciência desse processo, que é um processo de interação interpsicológico e um movimento também de apropriação interna, que é intrapsicológico, que aí a Passage usa esses dois conceitos de Vygotsky para tratar da mediação biográfica, né? O movimento de interação e o movimento de apropriação interna. Eu sou Marta Klein, eu sou integrante do grupo IFOPEN desde 2014 e entrei em contato com a narrativa durante o meu período de mestrado. Quando eu ingressei no IFOPEN, o grupo era formado essencialmente por professores que ensinavam a matemática, porque existia na universidade um grupo de pesquisa de matemática e suas práticas. Hoje o grupo está mais eclético e a pesquisa é desenvolvida com outras áreas, as áreas mais diversas. A minha pesquisa foi com professores da rede estadual de São Paulo, do ensino médio, e tinha por objetivo verificar quais eram as percepções que esses professores tinham a respeito da formação que eles recebiam do Estado ou a formação que eles mesmos procuravam para o aprimoramento da sua prática em sala de aula. Para isso foram feitas entrevistas narrativas com 4 professores, entrevistas com um pouco mais de 1 hora de duração. Elas foram analisadas e levantado pontos em comuns entre as 4. Esses pontos foram depois confrontados novamente, só que nesse momento num grupo de discussão com todos os elementos participantes da pesquisa. Com isso foi possível levantar categorias e discutir com essas categorias com os teóricos envolvidos na pesquisa. Participar do grupo IFOPEN nesse momento de construção dos dados, de análise dos dados, de desenvolvimento de toda a pesquisa, foi um momento muito rico e importante, porque permitiu que houvesse troca e aprofundamento, não só em relação à pesquisa, mas também em relação à narrativa. Olá a todos, eu me chamo Flávia, eu sou graduada em Pedagogia e em Psicologia e coordeno um curso de Pedagogia em uma faculdade privada da cidade de Jacareí, São Paulo. Eu comecei no grupo IFOPEN em 2017, quando eu iniciei no programa de doutorado em Educação da USP. O meu primeiro dia no grupo foi muito bom, eu fui muito bem acolhida pelos colegas que já eram veteranos no grupo, como o Jonathan, a Rosicléria, a Cris e outros colegas, e também pela professora Daí, nossa orientadora. O grupo me ajudou muito a ir construindo o meu objeto de pesquisa, e foi no grupo que eu fiz as primeiras leituras das obras de Bakhtin, de Clandini Connelly, de La Roça e de outros autores que foram me aproximando da pesquisa narrativa, da pesquisa com narrativas. A minha pesquisa ela tem como foco as narrativas de graduados que cursaram pedagogia na modalidade à distância e que estão no início de carreira. Com isso, nós fomos nos aproximando desse processo formativo do professor que estuda pedagogia EAD e as tensões
pelas quais ele vai passando, tanto no momento de formação quanto no exercício da profissão. Eu e a Adair, nós decidimos organizar essa pesquisa no formato multipaper. Essa é a primeira vez que este formato de tese é utilizado no programa de pós-graduação em educação da USP e também pelo grupo IFOPEM. Depois de estudarmos sobre o formato de apresentação da tese multipaper, nós entendemos que esse modelo permite um diálogo com outros pesquisadores a partir dos encontros, das participações em eventos e da apresentação dos artigos no próprio grupo. A principal característica do modelo multipaper é ser formado por uma compilação de artigos que podem ser submetidos a periódicos nacionais e internacionais. Assim, cada capítulo da tese foi sendo construído como um artigo, cada um com sua independência, mas sempre da ligação entre eles e alinhados com o objeto de pesquisa. Neste momento, nós estamos na fase de envio dos artigos para revistas, periódicos nacionais e internacionais, podendo assim compartilhar um pouco do nosso estudo com a sociedade. Olá, meu nome é Viviane Lima, sou professora de ensino médio técnico da instituição Centro Paula Souza e encontro-me afastada atualmente de sala de aula para representar o Centro Paula Souza na Comissão de Execução de Desenvolvimento para a implementação do projeto RH Folha, da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Assumi essa posição pois eu trabalho há 25 anos na área administrativa e tive a oportunidade em atuar em vários setores de recursos humanos, podendo assim contribuir para esse projeto voltado para essa área do governo do Estado de São Paulo. No entanto, participando das reuniões do grupo RH Folha com outros profissionais de outras secretarias de Estado, despertou em mim o interesse em investigar sobre as minhas inquietações. Afinal, eu queria saber se a contratação de professores por tempo determinado poderia produzir implicações negativas, tanto para a relação professor-aluno, como para a relação entre os pares. Por outro lado, cada vez mais queria me apropriar de saberes pedagógicos para me reconstruir como profissional docente. A partir desses questionamentos, construí uma pesquisa de abordagem qualitativa que teve como questão norteadora como os professores técnicos se percebem como profissionais na condição de contratação por prazos determinado e indeterminado e como se constituem enquanto docentes na instituição. Para isso, foram entrevistados professores de ensino médio técnico que tivessem passado por essas duas modalidades de contratação. Como utilizei entrevistas narrativas para a produção de dados, pude compreender sua potencialidade para pesquisas que se propõem a ouvir o professor. Por meio de narrativas, é possível se reconhecer no outro, pensar no outro, desenvolver-se com e pelo outro. Ao ouvir o outro, ouvia e me reconhecia em minha própria história de vida. Assim, defendo que pesquisas com narrativas possibilitam um olhar mais subjetivo e sensível com os professores. Obrigada. Meu nome é Nádia Naga de Godoy Pezente e eu sou formada em Ciências Contábeis e tenho 34 anos. No ano de 2009, motivada pelo desejo de ser professora, eu comecei a lecionar em cursos profissionalizantes, na pós-graduação e também na graduação. Quando eu comecei lá em 2009, depois de cada aula, eu refletia sobre o meu desempenho, realizava feedback com os alunos e percebi que só o conhecimento técnico ele não era suficiente. Foi então que eu parti em busca de especializações que me dessem esse suporte e mais segurança para exercer as atividades em sala de aula. Já que o curso de Ciências Contábeis, assim como os outros cursos de bacharelado, a gente não recebe uma formação para ser professor. É uma formação voltada bastante para a área técnica e o exercício da função contador. A minha inserção no grupo do IFOPEM, ela aconteceu quando eu iniciei o mestrado na Universidade de São Francisco e com a minha orientadora, a professora Adair, ela me fez esse convite e nós consideramos que o objetivo do grupo, que é pesquisar, né, e contar as histórias dos professores que ensinam matemática,
vinha ao encontro do meu objeto de pesquisa, com os professores de contabilidade, tendo em vista a proximidade com a matemática. O desejo, então, de conhecer as histórias desses professores que atuam no curso superior de contabilidade. Então, para mim, participar do grupo de pesquisa do IFOPEN, ele tem sido, além de gratificante, como uma experiência rica, pois eu tenho a possibilidade de aprender com as experiências narradas e, assim, transformar a minha forma de agir enquanto docente. Olá a todos, meu nome é Débora, eu sou engenheira elétrica, por formação, e depois de 15 anos trabalhando como docente em vários cursos de engenharia de várias instituições aqui na região, eu acabei despertando o meu lado da educação mesmo depois de cursar a licenciatura em matemática. Aí eu vi o quanto a licenciatura impactou a minha forma de dar aula, meu relacionamento com os alunos, a importância que eu tinha antes e depois da licenciatura para o lado pedagógico, como isso foi modificado. E aí, por causa disso, eu tranquei um doutorado em engenharia elétrica que eu fazia e resolvi então iniciar o doutorado na educação. E aí, juntando, essas duas partes, a engenharia e a educação, a minha pesquisa é sobre como esse professor engenheiro que nunca foi preparado para isso, como que ele constrói essa pedagogia que ele usa em sala de aula. E para isso eu vou trabalhar com as entrevistas narrativas e a participação no grupo tem feito um diferencial na construção de todo o meu trabalho, que já está em andamento. Já fiz algumas entrevistas, já tenho começado a parte de escrita dele, porque no grupo, além de ser um espaço para discussão dos nossos próprios anseios, dos nossos próprios conhecimentos e formação, também tem sido um espaço para crescer, não só na área da minha pesquisa, mas em todas as áreas da educação, com os múltiplos colegas que participam, os múltiplos temas que são discutidos e com o aprofundamento e zelo com que os assuntos são debatidos. Então eu participo disso com muito gosto, numa época da minha vida em que o conhecimento tem feito diferença, não pelo título que ele traz, mas pela libertação, pela participação e pelo prazer de entender um pouco mais como a educação funciona, ainda que dentro da engenharia. Meu nome é Adriana, tenho formação em análise de sistemas e ciências contábeis. Atualmente, sou responsável pelo setor de bolsas de uma IES comunitária. O objeto central da minha pesquisa está relacionado ao ProUni, em uma tentativa de entender como se processam as dimensões do acesso e da permanência dos bolsistas do ProUni. Pretendo ainda compreender sobre a percepção dos estudantes o que o bolsista tem a dizer sobre essa inclusão. Farei um recorte no curso de pedagogia e pretendo trabalhar com a entrevista narrativa. Estou iniciando no grupo IFOPEN. Certamente a inserção no grupo me fará aprofundar no conceito de narrativa. Olá, eu sou o Miguel Silva, eu sou engenheiro e tenho licenciatura em matemática. Eu atuo na escola estadual como professor de matemática já por uns 8 anos. Eu ingressei aqui na Universidade de São Francisco em 2019. E isso como um aluno especial, Atualmente já sou aluno regular do curso. Bem, durante esse período, eu tive algumas reflexões e acabei por decidir apresentar um projeto em algo que eu acho que é muito significante, Conhecer o professor que atua no sistema de educação carcerária. É um profissional que vive sob estresse, E, além do mais, ele trabalha com turmas multidisciplinares. Então, não é digamos, uma posição tão fácil, Então, quem é esse professor?
como que ele se comporta, né? Como que ele encara tudo isso. E para atingir meu objetivo, né, eu estarei trabalhando com a entrevista narrativa, né? E através da entrevista narrativa, eu pretendo identificar, tá, a identidade deste professor. Esse é um resumo do meu projeto. Bem, aqui eu não poderia de não falar, né, do grupo IFOPEM, porque é através desse grupo que eu consegui obter conhecimentos básicos, né, de como fundamentar o meu projeto. Então, estou muito contente em participar desse grupo. É de extrema importância, tá, a valorização dos componentes desse grupo pela experiência e pelo tempo, né, dedicado ao estudo da entrevista narrativa. E como fala final, gostaria de desejar a vocês que estão chegando, sejam bem-vindos à Universidade de São Francisco. Meu nome é Jefferson, possuo licenciatura na área de matemática e atualmente trabalho como docente do ensino superior em diversos cursos de graduação. Também trabalhei como docente do ensino regular na rede pública do Estado de São Paulo durante 8 anos. Minha área de pesquisa é educação matemática, sendo dentro dessa área desenvolvida a minha dissertação de mestrado. Nessa pesquisa, né, eu desenvolvi uma investigação em torno do pensamento algébrico em uma sala do 7º ano do ensino fundamental da rede pública de ensino. Para essa pesquisa, nós fizemos uso de uma sequência de tarefas que foi retirada do material didático oficial da rede de ensino, sendo que a partir dessas tarefas, né, foram desenvolvidas discussões com os alunos em grupo e sendo essas discussões mediadas por mim, professor da sala. Nessa investigação, nós tentamos observar os processos que emergem desse processo de elaboração, né, do pensamento algébrico, tendo como referência as contribuições trazidas por Redford, né, quanto ao pensamento algébrico especificamente, e quanto às interações e aos processos de elaboração dos significados, partimos da teoria histórico-cultural. Para o doutorado, né, para as pesquisas que vão ser desenvolvidas aí no meu doutorado, a gente pretende continuar as observações aí voltadas ao pensamento algébrico, desenvolvendo novamente uma pesquisa em sala de aula. A partir dessas investigações, o que se pretende é que sejam produzidas narrativas a partir das práticas, né, advindas do desenvolvimento do que a gente vai propor aí para a nossa pesquisa de doutorado. E em cima dessas narrativas, né, que a gente consiga olhar um pouquinho para o meu processo de constituição enquanto professor. Bom, e assim se dá o meu ingresso no grupo IFOPEM, né, buscando assim explorar as questões voltadas à pesquisa narrativa. Oi, gente, meu nome é Rosicléia Oliveira, eu atualmente sou professora da área de exatas no Cefet-MG, no campus Varginha. Estou aqui hoje para partilhar um pouco com vocês de como que foi participar do grupo de pesquisa chamado Histórias de Formação de Professores que Ensinam Matemática, o nosso IFOPEM. Bem, minha história no grupo, gente, ela teve início no ano de 2013, quando eu ingressei para o doutorado, e o término foi no final do ano de 2018, com a defesa da minha tese. O que eu posso dizer para vocês é que eu entrei uma pessoa e eu saí outra completamente transformada depois que eu tive esse convívio com o grupo. O primeiro ponto assim que eu destacaria é o critério de criticidade. Eu entrei uma pessoa e eu saí outra, mudada, ressignificada para melhor, graças a Deus. E muitas coisas na minha vida ganharam sentido novo. Eu era uma profissional que olhava muito o meu ponto de vista, que tinha dificuldade de aceitar de posicionamentos diferentes e confrontantes do meu. Então, nas reuniões do grupo, quando a gente partilhava informações com os colegas de turma, com a nossa orientadora, a doutora Dair Nakarato, que é uma pessoa que tem uma sabedoria muito grande, eu comecei a sair daquele mundinho meu e aceitar pontos de vista diferentes, comecei a
enxergar situações sobre uma ótica e sobre um prisma, né? Usando um prisma novo. Então, o que eu posso dizer é que eu sou muito grata por ter tido esse convívio nas nossas reuniões. A gente fazia leitura, a gente trocava ideias, informações, a gente participava da escrita de artigos, escrevemos inclusive um livro. Foi uma experiência muito enriquecedora para minha vida, onde eu pude desenvolver inclusive habilidades que depois que eu cheguei aqui no Cefet em Varginha, porque eu era professora do Instituto Federal do Sul de Minas em Machado, e aí eu vim transferida aqui para a cidade de Varginha, meu pedido, e quando eu cheguei aqui, após o término do meu doutorado, essas habilidades novas que eu desenvolvi com o grupo foram notadas. Hoje eu tenho um cargo de coordenação, sou coordenadora acadêmica da formação geral aqui no campus. A gente cuida da parte das disciplinas propedêuticas do nosso ensino médio integrado. Então, o que eu posso dizer para todo mundo é que valeu muito a pena. Eu saí uma profissional com uma outra visão de mundo, com uma outra visão de educação, com uma outra visão do processo de ensino e aprendizagem de matemática. E o que eu posso dizer é o meu muito obrigada para todo mundo e falar que eu estou morrendo de saudade. Beijos para todo mundo. Tchau. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Cristina, eu sou professora no Instituto Federal do Sul de Minas, no campus Machado. E é um orgulho muito grande estar aqui hoje, poder participar desse momento de comemoração do aniversário de 10 anos do Grupo IFOPEM, grupo do qual eu participei de 2014 a 2017, e juntamente com a professora Dair, nos momentos presenciais, eu tinha a presença também de diversos colegas, como o André, a Cristiane Barbato, a Cleane, a Denise, a Renata, a Marjô, a Iris, a Cid, a Marta, a Selma e também as minhas colegas machadenses, com as quais eu viajava por 3 horas para chegar até o IFOPEM, as minhas colegas Dani e Rosicler. Confesso que no momento estranhei bastante, pois sou formada na área de computação e as leituras da área de educação me deixavam intrigadas, mas ao mesmo tempo me incentivavam a querer continuar estudando e conhecendo este fantástico universo das pesquisas narrativas, a questão da formação contínua dos professores, a questão do tempo e tantas outras que perpassaram toda a minha formação do doutorado. Me lembro de algumas leituras, como da Clandine Connelly, na pesquisa narrativa, a questão do tempo, por Benedito Nunes, Paul Ricoeur, as leituras do Eliseu Clementino, da Teresa Sarmento, da Delory e tantas outras que enriqueceram o nosso processo de estudo e de formação na pós-graduação. Eu tenho aqui algumas fotos que eu gostaria de compartilhar com vocês, que nos trazem lembranças dos nossos encontros presenciais e dos eventos que participamos juntos.
Aos atuais integrantes do IFOPEM, registro aqui o pedido que vocês aproveitem muito este grande momento de formação que vocês estão tendo a oportunidade de ter. Aos colegas que participaram comigo, o meu abraço, e à professora Dair, o meu mais sincero agradecimento por tudo, professora, pelas oportunidades e pela convivência no doutorado e no grupo de pesquisa. Um abraço a todos e até mais.